Felipe Moreira, paz, tudo bem, meu querido? Amém. Paz do Senhor. Você tem algo para compartilhar com a gente hoje? Queria falar do texto que eu acabei de escrever, que eu tinha muita vontade de falar. Eu até estava conversando com o Jeremias ontem. E é um O assunto Jeremy bastante lá de polêmico O também. Jeremy lá de Burundi, Sim, né? sim, Burundi. O Jeremy É um é adventista, assunto. né? Ele é adventista. É um assunto bastante polêmico, né? Se nós que somos seguidores de Jesus, nós devemos usar a lei para os dias de hoje. E ele tinha até postado no status que nós devíamos usar a lei sim, os 10 mandamentos. E eu comecei a perguntar para ele por que nós deveríamos usar a lei. Eu comecei a mandar alguns versículos bíblicos que explicavam que a lei já está fora de cogitação, entendeu? A gente não precisa mais usar a lei. Na Bíblia fala que quando há mudança de sacerdócio, há mudança de lei também. E o nosso sacerdote agora é Cristo. Então nós temos que mudar a nossa lei. A gente não tem que se inspirar no livro de Levítico, no livro de Êxodo, tudo de novo, para passar a seguir. E um livro que fala disso é Romanos, no capítulo 7, o versículo 5 ou 6, vai falar: pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Então a nossa lei agora é Cristo, entendeu? Isso é algo libertador e algo difícil de se aceitar nos dias de hoje, porque tem muito preconceito das igrejas querendo juntar Jesus com os 10 mandamentos, querendo juntar Jesus com as leis de Levítico. Só que Jesus já é mais do que suficiente. Amém. Posso falar? Leia o texto. Eu já li o livro de Romanos. Vamos Não, pegar. leia o texto. Sim, eu vou continuar lendo a partir de onde eu parei. A lei não foi feita para os discípulos de Jesus. Ela tem um público-alvo, que são os descrentes, os incrédulos. No livro de Timóteo, no 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 até o 11, vai falar: sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que a lei não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Devemos reconhecer que o sangue de Jesus é maior que toda lei e regra. Jesus cumpriu toda a lei no seu lugar, no nosso lugar. Nós estamos do lado de cada cruz agora. Temos que aprender a viver debaixo da graça. Não podemos fazer um híbrido. Deixa Juntar eu Jesus. só comentar uma coisa com você. Não Vou existe comentar. esse negócio do lado de cada cruz, nem do lado de lá. Quando a gente fala isso, a gente fala do lado de cá, significando do lado do Novo Testamento, do lado de lá, Sim, isso. significando o Velho Testamento. Essa divisão antiga, Velho Testamento e Novo Testamento que aparece na Bíblia, ela não é bíblica. A Bíblia não é um livro dividido em duas partes, tem uma aliança e uma velha aliança. Então, Abraão, nós diríamos usando esse raciocínio, essa linguagem, ele estaria do lado de lá da cruz. Mas do lado de lá da cruz, a justificação também é pela fé. A justificação também é pela graça. Então, não existe esta coisa do lado de lá e nem do lado de cá. Porque num plano só, desde a criação até o fim da história do homem e por toda a eternidade, a justificação é sempre pela graça. A justificação é sempre pela fé. É verdade. Mais um aprendiz, mais um conhecimento para a gente. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, vai falar: o ministério que trouxe a morte foi gravado... Antes um pouquinho, você disse que nós não podemos fazer um híbrido, seguir Jesus e seguir a lei. Ou nós seguimos a Jesus ou seguimos a lei. E o texto de 2 Coríntios diz o quê?
ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto. Ainda que desvanecente, não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Então, a graça que te protege, é a graça que te protege do domínio do pecado, e não a lei. Porque no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 14, diz: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo mesmo falava sobre pregar a graça. Somente a graça nos salva. Não devemos seguir a lei para nos acharmos merecedores de alguma coisa. Atos 20, 24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém. Nosso foco deve ser falar sobre Jesus, sobre a sua misericórdia, graça e amor. A lei não tem nada a ver com a sua e com a nossa fé. Em Gálatas 3, no capítulo 11, vai falar, é evidente... Capítulo 3, versículo 11. Sim. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Em Gálatas 3, 23 ao 25, diz: antes que viesse essa fé, estávamos sob custódia da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fossemos justificados pela fé. Pela fé. Sim, agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Vamos passar a reconhecer que realmente é a graça de Jesus. A graça dele é suficiente, o sacrifício dele é suficiente. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 4 e versículo 5... Versículo 14 e 15, perdão. 14 e 15, eu errei, desculpa. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois, um novo homem fazendo a paz. Se você não acredita que a justiça de Jesus é maior do que toda a lei, que o sacrifício de Jesus não foi suficiente para te tornar justo, você ainda não entendeu a verdadeira graça. Finalmente, é pela lei que vencemos o pecado. Não é pela lei. Não é pela lei que vencemos o pecado. É pela graça. Romanos, para terminar, capítulo 6, versículo 1 e 2, e 12 e 15. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Amém. Que palavra boa, Felipe. Maravilhosa. É maravilhosa, porque esta passagem, porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pode voltar ao Zoom. Porque o pecado não terá sobre nós, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esta passagem é extraordinária. O pecado não tem domínio sobre nós. Nós não precisamos obedecer os seus ditames, nós não precisamos seguir a nossa carne, a natureza,
Não é esse corpo. Tem pessoas que pensam que esse corpo aqui é mau. Esse corpo é uma bênção. Esse corpo Não. é maravilhoso. É o corpo que o Senhor nos deu. Mas esta coisa dentro de nós, nós não precisamos seguir isso. Porque a graça de Jesus nos basta. A graça de Jesus nos satisfaz. Suficiente. Suficiente. Maravilhosa graça, maior do que o meu pecar. Como poder contá-la? Há uma canção, esse é o meu hino predileto. Eu lembro que eu usei esse hino no meu casamento com a Cristina. Esse hino foi cantado. Maravilhosa graça. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui falando da tua graça, do teu favor. Eu te louvo pela vida deste moço, Senhor, pela vida do Felipe, pela vida da sua mãe. Eu te louvo, Senhor, pela vida dos irmãos aí em Miracema. Eu te louvo, Senhor, por todos os irmãos aí na região. Senhor, nós te agradecemos, nós te bendizemos. Nós declaramos, Senhor, que somos teus, que a tua graça é suficiente para nós, que a tua graça é maravilhosa e que não precisamos viver sob o domínio do pecado. Ao contrário, Senhor, nós nos entregamos ao Senhor, que é a nossa santificação, ao Senhor, que é a nossa justiça, ao Senhor Jesus, que é a nossa graça. Amém. Amém. Um abraço, querido. Deus te abençoe. Um abraço.